Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Como é que vocês têm passado? Tudo na bênção de Deus? Que maravilha, que maravilha. Esse tempo é assim meio puxado, né? Porque nós já estamos já passando do meio do mês de novembro, já vai começar daqui a pouco aquelas festividades, tudo muito cheio, muita informação, muita gente do nosso lado, a gente sempre buscando alguma coisa. Assim, o tempo é meio maluco, né? Meio maluco, assim como, por exemplo, a gente vai olhar as redes sociais e tem tanta coisa, tanta informação, tanta gente rindo, tanta gente brincando, tanta gente fazendo alguma coisa. Nós temos muita coisa para fazer e a gente fica sufocado, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E às vezes a gente fica meio cambaleante diante de tanta coisa que a gente começa a aprender e às vezes são informações que não são tão precisas. E no meio de tantas informações imprecisas, a gente acaba assimilando um comportamento que leva a gente a uma formação líquida das nossas relações, quaisquer que sejam essas relações. Né? É por causa dessas inúmeras opções que nós temos, pensamentos diferentes, verdades diferentes, escolhas diferentes. Jean-Paul Sartre, ele já fala que o homem é condenado à liberdade, né? Então, a gente está nesse meio, tá certo? Eu mesmo observo que são as muitas opções que nos angustiam, né? Porque se a gente não tivesse tanta opção, a gente já ia para aquela ou para aquela outra, então a gente vai tentando moldar o nosso viver numa bolha que é somente um jeito de estar. Quando você liga o teu celular, liga o teu computador, já vai direto para uma coisa só e vai puxando, né? O algoritmo já vai trazendo aquilo tudo, você vai criando uma bolha. E é preciso que a gente acabe, né, furando essa bolha para observar o mundo como um todo, né? Suas cores diferentes, inclusive as divergências, e a gente vai crescendo nisso tudo. É um risco, às vezes nos atrapalha na escolha certa, porque a gente não sabe muitas vezes o que é certo e necessariamente o que é errado, o que é bom ou o que é necessariamente mal. Mas a gente vai escolhendo no meio dessas coisas aquilo que é melhor. E olha só como a vida é líquida. A gente vai escolhendo o melhor e ainda diz assim, ó, é melhor por enquanto. Né? Aí eu pergunto para você, tá tudo bem contigo nesse sentido? Porque eu pergunto para mim, José, como é que tá nisso tudo? Eu digo, cara, eu vou respondendo para mim mesmo, diante do espelho, eu vou tentando sobreviver, vou tentando me melhorar como ser humano, eu vou tentando, fazer nessa autoanálise de mim mesmo, eu vou me aproximando daquilo que eu quero de melhor para mim, ou seja, o melhor hoje daquilo que eu fui ontem, tentando, nessa assimilação do mundo, observar alguma coisa que seja melhor para amanhã. Entendeu? Nessa grande dificuldade, a gente às vezes fica assim meio cambaleante, e eu vi um texto aqui que vai nos trazer uma espécie de tripé, né? Tripé de conselhos que vai nos trazer um benefício para uma vivência mais característica de um filho de Deus, que tem a ver mais com a identidade de filho de Deus, que vai nos provocar uma melhora da gente, né, da nossa persona e da nossa vivência dentre os seres humanos, no meio desse mundão. Que texto foi esse? Foi aqui de Filipenses, aos Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 vai nos mostrar uma situação. A carta de Paulo, que é conhecida como a carta da alegria, né? A epístola da alegria, ela é escrita num momento muito difícil da sua vida, no momento que ele não tinha tantas escolhas. Ele tinha que conviver com aquela realidade. Então, nesse contexto de prisão, que provavelmente tenha sido em Roma, ele recebe um donativo da comunidade de fé dele, e nesse momento assim, de muita gratidão, ele escreve, ele conhece a situação, ele sabe o que está acontecendo com a galera lá, aí ele escreve para o pessoal assim, cheio de nomes próprios das pessoas, né? Cheio de gratidão, né? E também dando alguns conselhos. Nesses conselhos é que a gente percebe que há um certo tripé, né? Que esse tripé são conselhos que são próprios para a vivência humana, para a formação de um ser humano que consegue sobreviver a este mundo cão, mas está bem. Nesse tripé tem na primeira perna, tem a firmeza,
que ele chama de firmeza no Senhor. Irmãos, continuem firmes no Senhor. Paz, uma paz que é a paz entre eles, que é a paz no Senhor. Alegria, alegria no Senhor. E por que é no Senhor? Eu fiquei pensando assim, será que é a mania que a gente tem de ser bem crentinho, né? Será que a gente fica aqui nessa ideia de ser bem crentezinho assim, sabe? Coisa linda, dentro de toda igrejinha, né? Todo mundo dentro de uma igrejinha e tal, todo mundo assim, feito robozinho, soldadinho. Não, não é isso. É para a vida como um todo. E por que no Senhor? É porque Jesus aqui é o modelo, o Senhor Jesus aqui é o modelo. E por que no Senhor? Porque Ele é a referência. E por que no Senhor? Porque a gente vive, apesar de a gente não ver Jesus, a gente pode ver Jesus no outro, no alvo que é de Deus, que é a mim. Eu sou o alvo de Deus e você é o alvo de Deus. Nesse entrelaçamento, nessa rede de seres humanos, né, de existências e saberes, do conhecimento um do outro, nessas relações, é que a gente vai praticar a firmeza, para que a gente fique firme, a paz, que é para a gente viver um com o outro, e a alegria, que é uma característica que é própria daquele que tem a certeza de que é um amado de Deus. O Salmos 19, versículo 9, vai dizer assim, ó, os que resolvem viver por si e para si, eles cambaleiam e caem. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que tem uma fé, aquele que vive uma fé no Senhor, ele tem poder para se manter firme e de pé. Então, qual é o primeiro conselho do primeiro tripé de vivência humana que nos capacita a viver bem? É a firmeza. E por que ele diz firmar-se no Senhor? É porque é para se firmar naquele que nos mantém firmes. Naquele que nos mantém firmes. Firmes, a firmeza, o ser firme vem de firmos, né? Que é o contrário daquele que está infirmo, sem firmeza. Ou seja, de onde vem a nossa palavra? Enfermo. Tá ligado? Entendeu? Mas isso tudo é um processo tipo dos pais. Por exemplo, os pais em relação aos seus filhos. Onde é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês a respeito da firmeza, certo? É um processo tipo da relação dos pais com seus filhos. Do senhor da casa, do senhor da família, né? Pode ser também a mãe. É claro. É um processo dessa relação com seus filhos. Por exemplo, nós nascemos e nós vivemos no colo, né? Tem a minha netinha que nasceu há pouco tempo agora, né? Que deve estar com uns 50 dias, mais ou menos. Ela é uma criancinha de colo, de mamar, de peito, sabe? Ela olha para a mamãe dela, que é a Natália, e vê um peito de existência. Minha vida é essa, o meu mundo é esse e tal. E não preciso fazer nada a não ser mamar. E vai vivendo assim, daqui a pouco a gente vai percebendo o sorriso nela, mas toda a firmeza da criança está nos braços dos pais. Está nos braços dos pais. Depois vem aquele momento de andar, de caminhar, e vai caminhando, segurando na mãozinha e tal, segurando na mão. Qual é a firmeza do garoto? É a firmeza que o pai lhe dá, que a mãe lhe dá. Entendeu? Então, depois ele vai aprendendo a andar direitinho, daqui a pouco já sai correndo no meio da rua. Aí vai se arriscando no meio do mundo, no meio da vida. Aí a gente pega e compra uma bicicleta para o filho. Aí vai ensinar o filho a andar de bicicleta, que já é um risco. Já é um risco. Você motiva o teu filho e ele vai se arriscar. O Fael, meu filho, quando ele era pequeno, ele ganhou uma bicicleta, né? E ele estava lá andando de bicicleta. Meu filho, eu preciso ensinar meu filho a andar de bicicleta. Mas ninguém ensina filho nenhum a andar de bicicleta. Na verdade, você apenas vai fazendo com que ele se firme em cima da bicicleta. Porque quem descobre como fazer é a própria pessoa, é o próprio filho. E o Fael, quando ele era pequeno, ele andava na bicicleta, aí vai lá, solta pai, eu soltava ele, pá, no chão, sabe? Aí ele foi assim, ele era bem magrelão, né? Magrelo, né? Mas eu consigo! E ia lá, e era o meu orgulho em ver o meu filho assim. Era o meu orgulho ver o meu filho assim, com tanta coragem de lutar, se arriscando, se ralando o joelho, mas lá firme, até que enfim
ele aprendeu e tá tudo bem. No mesmo dia ele aprendeu, o bicho é bom demais. Entendeu? Firmar-se. Depois disso tudo, o pai vai ensinando o filho a atravessar a rua por causa do risco dos carros. Ensina, meu filho, olha para um lado, olha para outro. Olhou, viu? Tudo bem. Hoje em dia a gente entende que a gente está calculando, olha só, a gente está calculando a velocidade do carro para que a gente não se machuque. Até que a gente vai vivendo assim. Hoje em dia a gente vai sabendo que o nosso pai está lá presente, né? Está lá presente, mas a gente não está mais dependendo dele para essa firmeza, a não ser a firmeza de eu estou aqui contigo, meu filho. Entendeu? E a gente está honrando o Pai quando a gente se mantém autônomo nessa firmeza. Seja firme no Senhor. Seja firme no Senhor. Entendeu? Aí depois ele vai vivendo essa firmeza mais amadurecida, né? Ele vai vivendo essa firmeza mais amadurecida e passando para uma outra assimilação do estágio desse tripé para uma vida mais elaborada de acordo com ser filho de Deus. Qual é esse tripé? Qual é o conselho para esse tripé? É viver em harmonia. Ele vai dizer lá no versículo 2, olha, você está lembrado aí, tem duas irmãzinhas aí da nossa comunidade que está vivendo assim um arranho entre elas duas, né? Então, meu amigo, ajuda essas pessoas aí a viver em paz, a viver em harmonia. Qual é o conselho de Paulo para eles e para a gente? É viver em harmonia? Sim. O que é essa harmonia? É viver em equilíbrio. Viver em equilíbrio, certo? Viver em equilíbrio diante dos arranhos da vida, diante da adversidade da vida. Viver esse equilíbrio é muito bom para a gente, porque a gente precisa realmente viver esse equilíbrio. E esse equilíbrio é que vai promover em nós uma paz interior. Entendeu? Viver em harmonia. Essa viver em harmonia, viver em equilíbrio. E esse equilíbrio vai gerar em nós aquilo que ele vai chamar de ter paz no Senhor. Interessante, é ter paz no Senhor, mas é em relação ao outro. A paz é em relação ao outro. Por quê? Porque é exatamente no outro que a gente vai viver aquilo que é no Senhor. É vivendo no outro que a gente vai dizer e vai assimilar que aquilo que a gente está fazendo é no Senhor, é para o Senhor, é com o Senhor. Entendeu? Ver essa paz. Uma paz que ela é independente, uma paz que independe das batalhas da vida. Uma paz que ela não tem a ver com a turbulência lá fora. Ela tem a ver com uma certeza aqui dentro. Eu estou em paz. O mundo está em guerra, mas por mim, eu estou chorando, mas estou internamente com a firmeza e vivendo em paz, porque eu sou uma pessoa equilibrada. Conto até 10 antes de responder. Eu respiro antes de tomar uma decisão. Eu vivo uma vida que ela pretende ser cada dia mais equilibrada. Romanos, o próprio Paulo escreveu a comunidade de Roma. Romanos capítulo 12, versículo 18. No que depender de vós, né, no que depender de vocês, e eu diria, o que depender de mim, eu vou fazer tudo para viver em paz. A pessoa vai jogar lá um monte de coisa para mim, mas eu vou garantir que eu vou preferir a paz e não a guerra. Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim, eu vou lutar pela paz até o final. Entendeu? Eu prefiro a paz. Foi dito a Mahatma Gandhi, por que você não pega em arma para poder lutar contra essa galera toda? Ele disse, eu não sou capaz de matar em busca da paz. Eu sou capaz de morrer em busca da paz. Fantástico. Lá no versículo 4 desse mesmo texto que nós mencionamos para vocês, que é de Filipenses, capítulo 4, ele vai falar, tenham alegria no Senhor. Outra vez, ele diz assim, alegre-se no Senhor. Vamos lá, minha gente, alegre-se no Senhor. E eu vou repetir para vocês, alegre-se. Quem estava dizendo isso era um preso, que não tinha nenhuma outra opção, a não ser tratar de cartas uns com os outros, fazer alguma menção, a não ser comer daquilo que tinha, não tinha muitas escolhas, entendeu? Estava vivendo um momento muito difícil, mas não perdia a sua alegria. Alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo a vocês,
Alegrem-se. O que significa isso? Significa que ele está tentando promover um comportamento que vai desdizer tudo aquilo que está fora de mim. É uma condição interior. É uma alegria que procede de uma certeza de que eu sou amado de Deus, de que eu sou filho de Deus, de que eu estou todo dia é uma dádiva para que eu possa aprender, para que eu possa perdoar, para que eu possa desenvolver, para que eu possa crescer, para que eu possa me alimentar com as coisas do bem, para que eu possa optar, escolher aquilo que é melhor para mim. E que é melhor, sendo melhor para mim, é melhor para todo mundo. Por quê? Porque o mundo quem faz sou eu. O mundo diz, mas eu vou dar perdido, Jesus. Tá certo. Mas mesmo assim, eu vou lutar para que esse tripé eu fique firmado nele. Firmeza no Senhor e não sendo enfermos, não sendo cambaleantes. Harmonia, que é equilíbrio, que gera paz no coração, e alegria, que é um comportamento. Eu acho tão interessante isso aí, gente, sabe por quê? Porque a carta da alegria, que é Filipenses, tem 103 versículos, e desses 103 versículos, 16 vezes ele fala da importância da alegria, uma referência à alegria. Por quê? Porque é uma maravilha tentar ser cada vez mais alegre. Eu fiz até um trechozinho de na época do filme Preto e Branco, né? Que eu até esqueci o nome desse rapaz, o bigodinho, Charlie Chaplin, né? Que ele ia lá com uma pessoa, uma companheira dele lá, né? Então, uma pessoa triste assim, tal. Eu não me lembro bem como é que era a situação, só sei que ele estava lá triste, tal. Ele daquele assim, ele pegou, parou, olhou para ela cabisbaixa, eu fez assim, ó. Independente de qualquer coisa, se mostre alegre. Não assimile uma tristeza. Por quê? Porque quando você sabe que você não está legal, mas quando você se promove a uma alegria que é do teu interior, aquilo vai promovendo o teu cérebro, né? Aqui a tua mente, a tua cabeça se vai começando a promover você para um estágio diferenciado. Você vai se sentir melhor, e se sentindo melhor, a tua resposta é melhor diante de qualquer situação que sobrevenha a você. Beleza até aí? Maravilha, tudo bem. Paulo sabia que não era fácil para ele. Paulo sabia disso. A vida dele sempre foi difícil. Atos capítulo 16, ele, por ser um homem que estava promovendo o bem, ele foi torturado, ele foi preso, colocaram algemas nas mãos, nos pés, acorrentado, o cara muitas vezes. E lá, na carta dele ao povo de Corinto, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar que ele era fariseu, ele era respeitado, ele tinha 3 cidadanias, ele era o chefe de guarnição, ele era poliglota, ele falava línguas diferentes, ele era um cara do top, sabe? Um cara que é top mesmo. Só que ele escolhe viver uma vida de acordo com o Evangelho, e o Evangelho é para promover exatamente firmeza, para tirar pessoas da sua enfermidade existencial, para trazer as pessoas para um equilíbrio que gera paz no coração, para fazer com que as pessoas vivessem uma alegria que independe das situações adversas. Ele sabe disso. Mas mesmo assim, ele disse lá na carta eu já fui açoitado, eu já passei fome, já passei por nudez, já fui submergido algumas vezes, quase morro afogado muitas vezes, já passei cada dificuldade que você não tem nem ideia do que eu tenho passado. Aí ele diz lá na frente, tudo posso naquele que me fortalece. Certo? Já sei sobreviver com fartura, mas também sei viver com escassez. Sei viver na dificuldade, sei viver na firmeza. Tudo posso naquele que me fortalece. Significa não interessa, eu estou aqui de pé. Puxa vida, gente, isso é fantástico. Independente de eu não ter um testemunho que aquilo deu certo aqui dentro. Eu sou testemunha de que vale a pena você escolher aquilo que às vezes até dói em você. Que não, cara, eu não sou igual a todo mundo. Não é que eu seja melhor do que os outros. É porque eu tenho a liberdade de escolher aquilo que faz bem a mim. Aquilo que faz bem a minha relação.
Não é que Deus seja injusto. Ele é justo, ele vai ajustando a minha vida, o meu ser, a minha mente, os meus sentimentos, o meu modo de pensar, aquilo que faz bem à minha existência como filho amado de Deus. A alegria, gente, é uma escolha. A alegria de fazer daquilo que mostram a você, por exemplo, jogam pedradas em você, você pã, firmeza, equilíbrio, que gera paz e alegria. Jogo pedra, pega essas pedras e vou construindo. Daqui a pouco eu estou em cima assim, ó. Entendeu? Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu estou vendo lá na frente, eu estou aprendendo com as pedradas que me dão. Mas a vida é um azedume, o pessoal tá... Eu ouvi até uma vez uma pessoa falando sobre isso. Te deram a vida te deu um limão, aí você pega esse limão e faz dele uma limonada. Maravilha. Porque você aprendeu a viver apesar das pedradas da vida, apesar dos azedumes que não te deixam uma pessoa azeda, mas te deixam uma pessoa equilibrada. Firmos, não enfermos, não enfermo. Amém? Eu escolho viver isso. E o que eu quero promover hoje é que você também escolha viver assim. Escolha viver assim. Porque o Senhor está cada vez mais próximo de nós. A proporção que a gente vai assimilando essa mensagem, que é uma novidade de vida, todo dia novidade de vida. Eu nunca vivi esse dia antes. Hoje é uma novidade. É a mensagem do Evangelho. Estou sempre me melhorando como ser humano. Um grande beijo e até a próxima. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Obrigado, galerinha. Obrigado aí por ter ouvido a gente até agora, né? Por ter conseguido ficar com a gente nesse momento todo. Deixa o seu likezinho aí, tá certo? Promova a gente. Compartilha com alguém que esteja precisando dessa palavra, né? Uma palavra que vai levantar o espírito da pessoa. Ajuda a gente e segue a gente, é claro. Tá bom? Até a próxima, hein? Deus te abençoe. Oh, que maravilha.